Na Irlanda do século V a.C., o dia 31 de outubro fazia parte de um conjunto de 4 datas comemorativas do calendário celta, que marcava a transição das estações, o período de plantação e colheita e o ciclo vital da terra. A primeira data era celebrada no dia 2 de fevereiro, conhecido como o Dia da Marmota, em honra à deusa da cura Brigit, e no mês de maio celebrava-se o Beltane, considerado o dia que iniciava a temporada de semear. E nessa data realizavam-se rituais de fertilidade e prosperidade para incentivar o crescimento da lavoura. E a terceira data ocorria em agosto. E finalmente, no dia 31 de outubro, celebrava-se um feriado denominado Samhain, que marcava o final do ano celta em honra ao deus pagão Samhain, senhor dos mortos, também o fim do verão e início do inverno. O Samhain é cercado de mitos e crenças que influenciavam a cultura dos povos europeus desde o período pré-cristão. Nesta data, os druidas, sacerdotes celtas, reuniam-se e realizavam rituais dançando em torno de uma fogueira e oferecendo sacrifício de animais e muitas vezes de seres humanos. O caldeirão era utilizado simbolizando o útero e a abundância da deusa mãe. Neste dia, acreditava-se que todas as relações de tempo e espaço ficavam suspensas, pois o 31 de outubro não pertencia ao ano velho, tampouco ao novo ano que se iniciava. Desta forma, os espíritos desencarnados podiam retornar ao mundo dos vivos e se apossaram dos corpos. Para evitar essa aproximação, era comum apagar todas as tochas e fogueiras das aldeias, de modo que o ambiente ficasse escuro, frio e hostil. Os habitantes vestiam-se com trajes fantasmagóricos e vagavam pelas ruelas em desfiles barulhentos, a fim de amedrontar e espantar os espíritos que procuravam corpos a serem possuídos. Outro costume da tradição celta constituía-se em oferecer alimentos aos espíritos malignos, para que esses não interferissem negativamente em suas vidas. Com o passar do tempo, esta prática foi modificada, e os alimentos eram dados aos mendigos, em troca eles oravam pelas almas dos entes mortos dos aldeões. Na Irlanda, eram organizadas procissões para angariar oferendas dos agricultores. Aqueles que se recusassem teriam suas colheitas amaldiçoadas pelos espíritos, uma chantagem que originou o termo doces ou travessura. As principais travessuras baseavam-se em escrever nos muros das casas e retirar a tranca dos portões. Atualmente, o Halloween é um evento essencialmente comercial inserido em vários países. Sua popularização deve-se principalmente à influência da cultura norte-americana em todo o mundo. Em termos mercantis, é uma das datas mais lucrativas, onde existe um crescimento considerável nas vendas de fantasias, máscaras e outros artigos relacionados. A mais famosa referência do Halloween é a abóbora oca, com orifícios cavados e aparência demoníaca, denominada Jack ou Lanterna. Sua origem está presente no folclore irlandês. Segundo a lenda, um homem chamado Jack, notório beberrão e trapaceiro, esculpiu uma cruz de tronco de uma árvore, prendendo o diabo em cima dela. Assim, Jack firmou um trato com o diabo. Se ele nunca o atormentasse, Jack apagaria a cruz do tronco e o deixaria descer da árvore. Depois que Jack morreu, sua entrada no céu foi recusada devido ao seu pacto com o diabo, no inferno. Também não foi aceito devido às suas trapaças. Porém, o diabo concedeu a Jack uma única vela para iluminar seus caminhos. Sua chama teria que ser preservada eternamente, então Jack a colocou dentro de um nabo oco e esculpiu alguns furos para dar passagem à luz emitida pela chama. Portanto, originalmente as lanternas de Jack eram feitas com nabos, mas quando os imigrantes irlandeses aportaram nos Estados Unidos em 1840, encontraram abóboras que são muito mais adequadas. Dessa forma, a abóbora tornou-se o principal símbolo contemporâneo do Halloween. Outros símbolos também tiveram origem na tradição celta, principalmente nas crenças dos sacerdotes druidas. Por exemplo, o período da lua cheia era considerado favorável para a realização de determinados rituais. Para os druidas, o gato era um animal místico. Acreditava-se que as feitiçarias maléficas poderiam ser transferidas para a alma para os seus corpos. Assim, muitos felinos eram sacrificados quando havia a suspeita de serem feiticeiras camufladas. Os seres humanos que praticavam perversidades eram transformados em gatos como meio de punição, segundo esta crença. O morcego também adquiriu a reputação de possuir forças ocultas, por sua habilidade de perseguir suas presas no escuro. O mamífero também mantinha-se características dos pássaros, no ocultismo símbolo da alma, e dos demônios, por ser noturno. Na Idade Média, acreditava-se que os demônios transformavam-se em morcegos. Máscaras e fantasias eram utilizadas para afugentar entidades malfeitoras, além de alterar a personalidade do usuário, possuíam a propriedade de conectá-los ao mundo espiritual. E as cores mais comuns do Halloween são o laranja e o preto, e elas estavam associadas a missas em favor dos mortos, celebradas
celebradas em novembro. Nas celebrações do Samhain, os druidas construíam grandes fogueiras denominadas bonfire ou fogo de ossos, e queimavam vivos seres humanos. Eles acreditavam prever o futuro através do fogo observado na posição dos corpos em chama. A religião celta deu origem à cultura Wicca, conhecida popularmente como bruxaria. Assim, o Halloween tem sua origem pagã na Europa, disseminando a adoração ao Deus dos mortos. Por isto, este dia não é apenas celebrado por cristãos que estão sendo enganados, mas também por adeptos de Satanás e bruxos por todo o mundo. Cuidado, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra todas as potestades deste mundo tenebroso. Halloween, Dia das Bruxas, ou será Dia de Satanás?